Segundo o ministro Carlos Lupe, está sendo feita uma checagem de documentos referente, a benefícios como BPC, auxílio-doença por longa duração, benefícios, como salário maternidade, auxílio reclusão, certo? Entre outros benefícios, em busca aí de irregularidades e fraudes. Segundo o Lupe, isto está sendo feito pelo INSS em parceria com o setor de perícia médica da Previdência Social. O trabalho de checagem, iniciando em agosto, não tem prazo para terminar. Os dados serão avaliados e cruzados, e a pessoa ou as pessoas serão comunicadas sem necessariamente convocações presenciais. Então, ontem, Lupe deu entrevista em vários portais diante da cerimônia de 34 anos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em Brasília, dia 5/7/2024. Em sua fala, abro aspas, isso vai dar em torno de 800 mil pessoas, em torno de um pouquinho mais, um pouquinho menos, que poderão ter que fazer uma nova perícia para confirmar o nosso benefício, fecho aspas. Prosseguiu Lupe, abro aspas, é claro que tem irregularidades, claro que tem, nós somos humanos, nós falhamos, fecho aspas, disse Lupe, em torno das irregularidades que tem nas documentações, em muitos casos feitos pelos próprios servidores do INSS na hora de preencher formulários, passando o benefício, por exemplo, da forma física, papel, para a forma digital através do sistema, aí das pastas. E nesse preenchimento, muitos erros, muitas faltas de dados foram deixadas para trás, Muitos campos não preenchidos. Da mesma forma, o segurado também cometeram esses erros, por falta de conhecimento, por entender como preenche um formulário na hora de dar entrada na sua aposentadoria, na sua pensão, no auxílio-doença por incapacidade temporária, por auxílio-doença por incapacidade de longa duração, outros documentos, como está aí numa auditoria do INSS publicada em fevereiro de 2023, certo? Essa auditoria do TCU, que já está entregue ao INSS desde o ano passado, visa, aí na maioria das documentações, a atualização de dados cadastrais. Outra parte visa perícia periódica, aquela que acontece a cada 2 anos, para BPC e benefícios que há uma necessidade de fazer essas perícias, certo? No caso do BPC, por idade, no caso de idosos com 65 anos ou mais, as avaliações serão feitas através de dados cadastrais como renda per capita, o aumento da renda permanece do mesmo valor ou teve uma queda da renda, Então, vai ser feito esse levantamento interno à base de cruzamento de dados com a Receita Federal, o próprio INSS, CAD único, Aí o TSE, que é o órgão, que a gente vota, que tem ali os títulos eleitorais, pessoas que fizeram os seus dados ali, para ter o seu título novo, o seu título atualizado, tirou seu título antigo e fez o título digital. Então, todas as informações lá, certo, vai ser também compartilhada para verificar se as informações estão corretas, se estão fora do padrão. Então, aí, aqueles que contarem dentro desse cruzamento de dados com irregularidades de informações, falta de informações, vai ser notificado e a maioria, segundo o Lupe, vai ser feito isso através da própria internet, através dos seus dados cadastrais, tanto no CRAS quanto no meu INSS, através do INSS de forma remota e digital, certo? Está nessa averiguação, segundo o próprio Lupe, mais de 800 mil
processos a serem verificados, certo? Dentro deles estão aí auxílio-doença por incapacidade temporária, auxílio-doença por incapacidade de longa duração, salário-maternidade, auxílio-reclusão, entre outros, né? Ele não citou quais são esses outros, né? Segundo o Lupe, isso está sendo feito pelo INSS em parceria com o setor de perícia médica do Ministério da Previdência. O trabalho de checagem iniciando em agosto. Não tem prazo para acabar ou para terminar, que significa a mesma coisa. Os dados serão avaliados e cruzados e as pessoas serão comunicadas sem necessariamente convocação presencial. Então, a base de documentos será atualizada pela própria internet, de forma remota, no próprio site do INSS, certo? Aí nos canais Meu INSS, ou 135, ou CRAS, de acordo com a necessidade de caso para caso, certo? Abro aspas, como vocês estão vendo aí na tela. São mais de 800 mil que passarão por uma espécie, né, de revisão para checagem disso. Com certeza tem um número razoável de irregularidades aí, fecho aspas, completou Lupe. Além do auxílio-doença, também estará em análise aposentadoria por invalidez. Lupe, ele fala de aposentadorias, mas não cita, né, qual é a aposentadoria que vai ser revisada, certo? Que pode ser revertida em caso de recuperação do trabalhador. Além, porque assim, no caso do que ele está citando aqui, aposentadoria, mas trata-se do auxílio-doença por longa duração, né? Aqueles que têm 2 anos, 3 anos, 4 anos, certo? Porque no primeiro momento eles estão querendo revisar benefícios nos últimos 48 meses, sem nenhuma perícia médica, sem nenhuma revisão nesses processos, certo? A lei determina que essas revisões sejam feitas a cada 2 anos, mas de acordo com as autoridades, eles não eram feitos desde 2019. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, pago aos idosos e a pessoas com deficiência de baixa renda, e é pago pela Previdência, mas hoje está sobre a alçada do Ministério, do Ministério do Desenvolvimento Social, certo? O ministro também disse que atua na checagem de possíveis irregularidades, mas negou a retirada de benefício a quem tem direito, abro aspas. Ninguém aqui não é tribunal de inquisição. Não estamos aqui para tirar direito de ninguém. Direito é para quem tem direito, frisou aí, né, Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, certo? Todo esse barulho, além do TCU, a pressão do TCU, é também para cumprir um marco fiscal, né? A posição do governo para encaixar todos os gastos obrigatórios dentro do LDO para o ano de 2025. E, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o presidente autorizou um corte de 25,9 bilhões em despesas obrigatórias para cumprir o marco fiscal. A nova regra de controle de gastos públicos para o próximo ano de 2025. A tesoura será passada por meio de revisões em benefícios sociais em parte, certo? Porque esses valores não batem com o que eles estão dizendo que vão fazer, certo? Porque tem muitas irregularidades e muitas fraudes, sim, mas eu acredito que esse valor, em torno de 25,9 bilhões, aí tem outras coisas misturadas nessa água
que está passando por baixo dessa ponte chamada governo, né? Então, é preciso que as pessoas fiquem atentos aos seus dados cadastrais, verifiquem, né? Chequem aí os seus dados cadastrais, atualizem para evitar uma notificação do INSS e até mesmo um bloqueio desse benefício, porque segundo eles, aqueles que forem selecionados, que foram convocados e não se manifestar, não atualizar, com certeza haverá um bloqueio para que essa pessoa possa de fato aí agora comparecer diante do não recebimento do seu benefício. Ele irá comparecer e, né, fará o que é necessário para manter o seu benefício ativo ou não, tá bom? Então essa é a situação aí nesses dias, né, que está aí sendo organizado uma checagem a partir de agosto, certo? Primeiro vem a checagem, depois vem aí as solicitações, né, de cumprimento dos deveres dos segurados, que é a atualização de informação ou perícia médica de quem for aí, né, selecionado a necessidade de fazer essas perícias, tá bom? Portanto, o meu conselho aqui é fazer essa atualização primeiro, antes que o INSS chegue em você. Um grande abraço e até lá.